E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num reino que está em todo lugar, mas que a gente quase nunca enxerga. O reino dos fungos. E olha, eles não são só aqueles cogumelos na floresta, não. Eles são tipo os arquitetos secretos do nosso planeta, sabe? Moldaram o mundo, sustentam tudo que está vivo e, quem sabe, podem ser a chave para o nosso futuro. Bora desvendar aí. Para começar, vamos fazer o seguinte: vamos bancar os detetives, tipo um CSI da biologia. O nosso mistério de hoje podia muito bem acontecer na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Imagina só a cena. Você se depara com uma coisa dessas. Umas manchas, umas texturas meio estranhas crescendo onde não devia. Qual seria o primeiro palpite? O que está rolando aí? Então, esse é o nosso caso aqui hoje. Pensa só. Uma carga de tecidos que veio de fora ficou úmida por 4 semanas. 4 semanas. Agora está toda manchada. Os donos já estão falando em perda total. A nossa missão como peritos é responder o que foi que cresceu ali e, mais importante, como a gente pode provar o que é. Bom, para um perito conseguir identificar um fungo, existem pistas bem claras. A primeira, claro, são as manchas de mofo que todo mundo consegue ver. Depois, tem aquele aspecto meio aveludado, sabe? Ou parecendo algodão. O cheiro de umidade também é um sinal fortíssimo. Mas a prova final, aquela que não deixa dúvida, só aparece no microscópio. São as hifas. As hifas são os filamentos que formam o corpo do fungo. São basicamente as digitais do nosso suspeito. Ok, então identificar um mofo num tecido é uma coisa. Mas esse pequeno mistério é só uma janelinha. Uma janelinha para um universo gigantesco e super poderoso, que vai muito, mas muito além do que a gente imagina. Agora a gente vai dar um zoom para trás. Um zoom gigantesco, na verdade. A gente vai entender como esses organismos, que parecem tão simples, literalmente construíram o mundo que a gente conhece hoje. Vamos voltar no tempo, tipo 400 milhões de anos. Naquela época, as primeiras plantas não conseguiam tirar nutrientes do solo, que era pura rocha. Aí rolou uma aliança. Os fungos de um grupo chamado Glomeromicota funcionaram como mineradores. Eles quebravam as rochas para entregar fósforo para as plantas. E com esse superalimento, a fotossíntese simplesmente explodiu. O resultado? O ar ficou cheio do oxigênio que permitiu a evolução de toda a vida animal. Pois é, o ar que a gente respira agora é, em parte, resultado dessa parceria ancestral. Incrível, né? E a história não para por aí. Durante um período chamado Carbonífero, as árvores morriam, mas não se decompunham. A madeira não apodrecia. Isso porque a lignina, que é a molécula que deixa a madeira dura, era tipo indestrutível. O resultado foi um acúmulo absurdo de madeira, que com o tempo virou carvão mineral que a gente usa até hoje. E qual foi o ponto da virada? Há 360 milhões de anos, os fungos evoluíram e aprenderam a digerir a lignina. Eles se tornaram os grandes recicladores do planeta. E isso, basicamente, encerrou a era da formação de carvão, fechando o ciclo do carbono. Achar fósseis de fungos é super raro, mas quando a gente acha, eles contam histórias fantásticas. Aqui no Brasil, lá na Chapada do Araripe, encontraram o Gondwana agaricídeos, um cogumelo de 115 milhões de anos. E tem também o misterioso Prototaxites. Por muito tempo, acharam que era uma árvore, mas hoje tudo indica que era um fungo. Um fungo gigantesco que dominava a paisagem muito antes das primeiras florestas sequer existirem. Certo. Agora vamos dar um salto do passado direto para o presente, para ver como toda essa arquitetura antiga continua funcionando hoje de um jeito que é surpreendentemente de altíssima tecnologia. Quando a gente olha uma floresta, a gente vê árvores, né? Cada uma no seu canto. Só que debaixo da terra está rolando uma outra história. Existe uma rede social super complexa. É a rede micorrízica. Mais de 90% das plantas estão conectadas nessa internet da natureza. Funciona assim. O fungo entrega água e nutrientes para a planta e a planta paga com os açúcares que ela produz na fotossíntese. É, sem exagero, a maior e mais antiga parceria do planeta Terra. E essa rede faz muito mais do que só trocar comida. Por exemplo, quando uma planta é atacada por pulgões, ela manda sinais químicos de alerta pela rede. É como se ela gritasse perigo, avisando as vizinhas para já irem preparando suas defesas. Árvores mais velhas, as mães, usam a rede para mandar nutrientes para as mudinhas mais novas que estão crescendo lá embaixo na sombra. Ou seja, a cooperação na floresta não é só uma ideia bonita, ela acontece de verdade e quem possibilita tudo isso são os fungos. Então, os fungos construíram o nosso passado e conectam o nosso presente, mas eles também estão na linha de frente, ajudando a gente a resolver algumas das crises mais urgentes que a gente tem hoje.
Todo mundo já deve ter ouvido falar da crise das abelhas, do sumiço delas. Além dos agrotóxicos, um dos grandes vilões é um vírus que deforma as asas delas. E quem transmite esse vírus é um ácaro. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, as colônias diminuíram 30% em uma década. E sem abelhas para polinizar as plantas que viram nossa comida, a nossa segurança alimentar fica seriamente ameaçada. E a solução pode estar vindo de um lugar totalmente inesperado. Um cientista, o micólogo Paul Stamets, percebeu que as abelhas pareciam beber ou se alimentar de certos fungos que crescem em madeira. Ele ficou curioso, testou extratos desses fungos, que a gente conhece como orelha de pau, e os resultados foram simplesmente incríveis. As abelhas que receberam os extratos tiveram uma queda gigantesca na quantidade de vírus no corpo. Basicamente, os fungos funcionam como uma farmácia natural que pode ajudar a salvar as nossas polinizadoras. Diante de tudo isso, fica uma pergunta no ar, né? Se os fungos são mas tão importantes, por que a gente quase não ouve falar deles? Por que eles são tão ignorados? Tá na hora de corrigir um erro histórico. Acredite se quiser, mas até os anos 60, a ciência classificava os fungos como se fossem plantas. Hoje a gente sabe que eles são um reino completamente diferente. Só que essa confusão do passado criou o que a gente pode chamar de cegueira legislativa. Nossas leis de proteção ambiental, os currículos das escolas, tudo foca em fauna e flora. Os fungos, que sustentam esses dois, acabam ficando de fora. E a consequência disso é bem simples. Aquilo que a gente não nomeia, a gente não protege. Para corrigir isso, está rolando um movimento liderado por pesquisadores do mundo todo, inclusive aqui do Brasil, que propõe uma mudança simples, mas muito poderosa: a inclusão oficial do termo funga. A ideia é que a gente passe a falar em fauna, flora e funga. E isso não é só mudar uma palavra. É sobre garantir que os fungos entrem nas políticas de conservação, nos estudos de impacto ambiental e, claro, na educação. Então, no final das contas, por que a funga importa? Porque ela é a base de tudo. Eles foram os engenheiros do passado que criaram nosso solo e encheram a atmosfera de oxigênio. Eles são os conectores do presente, que mantêm nossas florestas de pé e se comunicando. E eles são os guardiões do futuro, que oferecem soluções para a poluição, para a saúde. Sem os fungos, o mundo que a gente conhece simplesmente entraria em colapso. Então, da próxima vez que você vir um cogumelo ou até um mofinho no pão, lembre-se da história gigantesca que existe por trás dele. Muito obrigado por ter assistido. Se você curtiu, compartilhe para que mais gente conheça a importância da funga. E para mais conteúdos como este, siga o canal Biologia e Saúde. Até a próxima!